paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé? Uma boa tarde a todos vocês, ao que estão presentes aqui conosco e nos acompanhando. Como é bom nós estarmos aqui, não é mesmo? Ouvirmos sobre a palavra do Senhor e falarmos com Ele, adorá-lo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Antes de nós lermos, eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Senhor. Deus, nós estamos diante da Tua presença para Te louvar, para render graças a Ti, Senhor. Nós Te pedimos para que nesse momento, Senhor, venhas de encontro com os nossos corações, que possamos ouvir da Tua palavra, Senhor, amá-la e compreendê-la, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ó Senhor, que tudo aquilo que nós viermos, Pai, a fazer aqui, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, porque nós somos criados por Ti, criados para Te exaltar, criados para Te adorar. Nós Te pedimos, Senhor, toma a direção, Senhor, das nossas vidas, deste culto. Em nome de Jesus, amém. O verso 31 diz assim: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Novamente, verso 31 diz: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Agora você não precisa abrir, mas eu gostaria de ler mais um verso que se encontra em Romanos 11, verso 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, Paulo aqui está dizendo e nos lembrando que tudo aquilo que nós fazemos deve glorificar ao Senhor. Ou seja, nós vivemos uma vida diante de Deus. Tudo que nós pensamos, ou as nossas vidas, as nossas ações, exatamente tudo deve glorificar ao nosso Criador. E nós estamos vivendo diversos dias difíceis, talvez. E como tem estado o seu coração? Você tem vivido de qual forma? Será que passou pela sua cabeça que tudo tem sido em vão? Mas o Senhor nos ensina algo. O Senhor nos lembra de algo. Nós podemos nos render a Ele. Nós podemos entregar as nossas vidas a Ele. Porque Ele sabe o que faz. Ele conhece os nossos corações. Ele é o que conhece as nossas angústias, as nossas frustrações. Mas mesmo assim, cada coisinha das nossas vidas, cada atitude deve glorificá-lo. E essa canção que nós iremos entoar para o Senhor, ela diz exatamente isso. Mas quando nós olhamos para a palavra de rendição, de render-se, o que nos acomete? O que você tem rendido ao Senhor? Não só nessa tarde, mas em todos os momentos da minha vida eu quero render o meu coração a Ele. Então, eu convido você a aproveitar juntamente conosco nessa tarde para adorá-lo e para render aquilo que está no seu coração, aquilo que está no íntimo do seu ser. Vamos adorá-lo nesse momento, vamos glorificá-lo.
entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações diante de ti, as nossas ações, o mais íntimo do nosso ser. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu
Bendito é o teu nome, porque tu és santo, santo. Somente tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Essa canção que acabamos de cantar, ela diz que para todo sempre nós cantaremos, que as nossas vidas se renderão a Ti, se curvarão a Ti, Senhor. Por isso, ao Rei dos Reis, consagramos tudo aquilo que somos, consagramos tudo aquilo que temos a Ti, Jesus. Ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Nesse momento você tem a oportunidade de estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser
e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Somente a ti, Jesus. Senhor. Eis os nossos corações diante da tua presença, Pai. Nós damos graças ao Senhor por poder adorar o nome do Senhor. Nós damos graças ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nós damos graças ao Senhor por mais uma vez o Senhor nos der, por o Senhor ter nos dado condições de adorarmos ao teu nome. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por esses louvores. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Pai, e agora que cremos que o Senhor continuará falando aos nossos corações, apresentamos, meu Deus, a cada vida e a cada coração. Fale conosco, meu Deus. Este é o nosso anseio. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus clamamos. Ao Senhor nós nos consagramos. Amém? É muito bom podermos adorar ao nome do Senhor, podemos dizer isso a Ele. É muito bom nós podermos cantar, falar, adorar ao Senhor. Tudo aquilo que envolve o nosso Deus é muito bom. Eu tenho certeza que você que está aqui presente, quanto aqueles que estão assistindo virtualmente, tenho certeza que Deus, durante todo esse dia, já trabalhou no seu coração. Deus tem capacitado as nossas vidas, cuidado das nossas vidas e nos proporcionado um momento como esse, para mais uma vez nós refletirmos um pouquinho acerca da sua palavra. Amém? Abra sua Bíblia comigo, portanto, em Números, capítulo de número 21. Números, capítulo de número 21. Amém? Todos encontraram? Números, capítulo 21. Nós estaremos lendo a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, ou seja, que a ver, que olhar para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por ela, por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Amém? Então, sendo alguém mordido por ela, olhava para essa serpente de bronze na haste e sarava. Podei-vos assentar. Lembro-me de certa feita em que nós já citamos em um sermão, inclusive esse texto, um dos textos mais incríveis, uma alusão interessantíssima que ocorre neste momento da história e que perfaz muito algo que nós haveremos de encontrar para frente da história com a vinda de Jesus. Mas eu confesso aos irmãos que nestes últimos dias, talvez a palavra ou uma solução ou uma expressão que tem sido muito utilizada por talvez vários meios de comunicação é a expressão antídoto. Com certeza,
você ouviu isso em algum jornal, você presenciou algum local em que as pessoas usaram essa palavra, ou até mesmo a palavra vacina, né? Talvez, diante de toda essa pandemia que estamos vivendo, desse anseio por uma cura, desse anseio para que realmente nós possamos voltar à normalidade. Então, antídoto, confesso também que, particularmente, talvez a gente não consiga entender como o homem é capaz de produzir para si uma cura ou uma determinada substância que seja capaz de protegê-lo de determinada doença. Eu acho isso incrível. E ainda mais quando a gente para pensar que os antídotos são produzidos muitas vezes pelo próprio veneno causador daquilo. Ou seja, nós somos infectados com um vírus, todo trabalhado, é claro, e isso produz em nós uma proteção, os anticorpos necessários para proteger quando a gente pega isso. Isso é demais. Sem sombra de dúvida, isso é incrível. E se você tem isso em mente, talvez você tenha visto essa notícia. Não somente do Covid, nós temos ouvido essa expressão de antídoto, de vacina, mas também nós temos presenciado nesses últimos dias uma notícia muito assustadora com relação a uma cobra que está no nosso Brasil. Vocês viram isso com certeza, né? É a cobra naja. A cobra naja. Eu li uma certa reportagem com um certo teor de humor que era muito interessante, falando sobre aquela cobra que lá no Distrito Federal picou um estudante de veterinário, que inclusive ficou em coma e precisou de um antídoto que no Brasil inteiro só havia um antídoto e que estava aqui em São Paulo, no Butantã. Esse antídoto precisou sair daqui, ser mandado para o Distrito Federal para ser aplicado nesse menino, para ver se ele sobrevivia. E ele sobreviveu. E nisso começou-se toda uma apuração, uma investigação, e descobriu-se que, na verdade, esse menino, ele traficava cobras. Sim, não sei se vocês presenciaram isso daí. Esse menino traficava cobras. E várias cobras foram apreendidas, encontradas, ou seja, salvas, né, do cativeiro, e o menino foi indiciado, ou seja, saiu do coma do hospital e vai ter que responder por isso. E era muito interessante o texto, porque, para vocês terem uma ideia de como eu fiquei preocupado com a cobra, tinha-se a possibilidade até de sacrificar a cobra. Porque no Brasil, tendo em vista que já tinha sido usado o antídoto para ele, não havia mais antídoto para aquela cobra. Ou seja, se ela picasse mais alguém, a gente não tinha muito o que fazer. Mas daí parece que houve toda uma negociação, e pelas últimas notícias que eu vi, a cobra veio para o Butantã. E o texto era interessante por quê? Porque no começo, ele dizia assim, e de repente nós somos surpreendidos com a notícia de que uma cobra picou um estudante. E automaticamente os nossos corações rancorosos, eles simplesmente falam, tem que matar essa cobra. Afinal de contas, ela atacou um ser humano. E o tempo vai se passando e nós descobrimos que, na verdade, o vilão da história não era a cobra, e sim o menino. Ou seja, que culpa tem essa cobra? Até porque o texto dizia dessa forma, é impossível que essa cobra tenha nadado lá da África, região em que realmente é o seu habitat natural, região que mais possui essas cobras, e venha para o Brasil nadando, simplesmente por si só, por vontade própria. Ou seja, ela é a vítima, quando nós pensávamos que talvez ela não fosse. A verdade é que a expressão antídoto foi muito utilizada nesse sentido. Ou seja, quase que a tadinha da cobra foi sacrificada por culpa de várias pessoas que estavam ganhando, inclusive, dinheiro em cima dela. Eu confesso a vocês que eu não gosto muito de cobra. Eu acho que todos nós não gostamos. Historicamente, a Bíblia, inclusive, nos remonta um pouco essa ideia, e nós já temos certa desavença com esse animal. Se fosse pensar nos animais que nós temos mais medo, talvez muitos diriam leão, onças, leopardos, cobras, ursos, né? Talvez, por exemplo, o urso transmite menos medo, mas eu não tenho coragem de ficar na frente dele. Percebe isso? Mas a cobra sempre tem esse sentimento. Porque nós encontramos uma cobra e ela era muito grande. Quando a gente olha para esse texto, a gente presencia exatamente uma noção de um tempo e de uma história que nos dá uma certa preocupação. Ao simples passar de olhos por essa mensagem, eu poderia contar para você
a história de um determinado momento da história de Israel em que um monte de cobras atacaram o povo de Israel e eles morreram. E o que você diria se eu contasse isso para você? Tem que matar essas cobras tudo. Mete veneno e acaba com todas elas. Mas olhando um pouquinho melhor esse texto, nós vemos que aqui houve um trabalhar do próprio Deus com o povo de Israel. O texto nos diz que algo incrível havia acontecido. Havia um povo que estava simplesmente escravizado dentro de uma nação por anos e anos e anos. E Deus, de forma extraordinária e miraculosa, de modo excepcional e incrível, Ele liberta esse povo da escravidão, e agora esse povo está peregrinando no Egito, sob uma promessa de Deus de que haveria de levá-los à terra prometida. Mas, como nós conhecemos e já presenciamos essa história, esse povo era um povo muito murmurador. E o texto nos diz que, enquanto eles partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, o povo se tornou impaciente no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo o quê? Dizendo assim: por que vocês nos fizeram subir do Egito para que nós morrêssemos nesse deserto, onde não há pão nem água e a nossa alma tem fastio deste pão vil? O povo começou a reclamar, o povo começou a murmurar. Parece que os olhos já não estavam mais atentos àquela obra que havia acontecido de forma miraculosa, a um Deus que havia os tirado daquela escravidão. Mas parece que a escravidão era melhor do que aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. E Deus, trabalhando com este povo, a Bíblia nos diz que o Senhor mandou entre o povo. É o que diz o versículo 6. Então o quê? A partir disso, diante da murmuração do povo, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. E novamente parece que a história se repete com o menino agora, né? Mas talvez aqueles que para nós eram as vítimas, nós mais uma vez observamos que talvez eles sejam os culpados. Povo murmurador, povo pecador, que não conseguiram perceber a grandeza de um Deus que estava cuidando deles e que simplesmente se esqueceu de quem era o Senhor e daquilo que estava sendo realizado na vida deles. A caminhada pelo deserto. É interessante que o começo desse texto nos diz que isso aconteceu a rodear a terra de Edom. Olhando um pouquinho da história, nós sabemos que Edom se recusou a dar passagem pelo deserto. É como se eu quisesse caminhar por meio deste corredor e simplesmente o pessoal dali do meio não me dessem passagem. Então eu preciso dar uma volta, rodear essa terra, para que eu continue então o meu caminho, que na verdade era para ser reto. Amém? E exatamente neste momento, nesse território, nós temos o acontecido no texto. Apenas a nível de curiosidade, é interessante que este local em que acontece isso, até hoje, ele é famoso por ataques de serpentes. Ou seja, esse lugar, apenas a nível de curiosidade, historicamente aconteceu isso, e nós podemos dizer que, inclusive, nesse território hoje, nós temos uma tendência a ataques de serpentes. Ou seja, algo que aconteceu há tanto tempo e que parece que tem implicações até os nossos dias atuais. Mas o povo se arrependeu. É claro que se arrepende, né? Deus mandou serpentes, um monte de gente estava morrendo. O povo de repente percebeu: meu Deus, o que nós fizemos? Senhor, perdoa-nos. E eles correm para Moisés e dizem a Moisés: Moisés, nos ajude, nós fizemos mal, nós precisamos de ajuda. Fale com o Senhor. Você que está intermediando nós, povo, com o próprio Deus. Nós nos arrependemos, nós precisamos voltar realmente a entender quem é Deus. Então, ore por nós, interceda por nós. E isso fez Moisés. O texto nos diz que Moisés conversa, ora ao Senhor, e o Senhor rapidamente dá uma solução para aquilo. Olha o que o Senhor manda Moisés fazer. Manda ele pegar e fazer uma serpente de bronze, de metal, e prender essa serpente em uma haste, de modo que as cobras haveriam de continuar mordendo as pessoas, picando as pessoas. O texto apresenta até como morder. E, a partir do momento em que essa pessoa agora estava com o veneno dentro de si, ela deveria ser levada de frente de uma haste que tinha uma cobra de metal pendurada, e ela não morreria. Amém? É interessante que o texto não nos diz que simplesmente as cobras desapareceram daquele lugar. Ele nos diz que elas continuariam a estar ali presente, algumas pessoas seriam inclusive mordidas por elas, e diante disso, essa pessoa, que havia sido envenenada no caso, deveria ser levada de frente de uma haste de metal, e ali ela não haveria de morrer.
É isso que o texto está dizendo para nós. O versículo 9 nos mostra um pouquinho disso. Olha o que diz. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Ou seja, ele não morreria. Amém? Essa é a história dessas serpentes, então, e um pouquinho da história de Israel, que chegou até os nossos corações hoje. Mas o mais incrível desse texto não é isso. O mais incrível desse texto está no texto de João, capítulo de número 3. Você está com sua Bíblia aí? Abra comigo. João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Há uma grande preocupação quando nós pensamos um pouquinho acerca da expressão alegoria. O que seria alegoria? Alegoria é quando a gente diz que uma coisa significa algo além do ser. Por exemplo, eu dizer que este copo aqui não é simplesmente um copo, é um vaso cheio de unção. E aí eu posso continuar expondo mais condições acerca disso. Eu digo que ele significa algo além do que ele é. Se eu dissesse para você, por exemplo, olhando para esse texto da história de Israel, que esta haste e essa serpente pendurada lá em cima são o claro símbolo de Cristo Jesus pendurado na cruz do Calvário, o que você diria para mim? Se eu dissesse para você que esse simples fato histórico que aconteceu com o povo de Israel simboliza algo que haveria de acontecer lá na frente, que é a cruz, o que você diria para mim? Talvez você dissesse assim: Pastor Wagner, você está doido. O que tem a ver uma cobra pendurada em uma haste com a cruz? E aí a gente chega ao texto de João. Você está com a sua Bíblia aberta? João, capítulo de número 3. Eu tinha separado um versículo aqui para a gente ler, mas a gente vai ler um pouquinho mais. Olha o que diz o versículo 13 do texto. Nós somos acostumados a falar ao versículo 16, né? Mas vamos ver um pouquinho antes. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, olha o que diz o versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É muito difícil nós falarmos que uma coisa simboliza algo sem termos uma base sólida para isso. Por exemplo, para eu falar que isso aqui era um vaso, eu precisaria realmente demonstrar para você o porquê ele o é. E aqui nós temos uma clara evidência de uma analogia, de uma comparação que a própria Bíblia nos explica. Ou seja, qualquer pessoa poderia olhar para aquela haste e dizer simplesmente há um aspecto histórico ali. Mas não, como diz o pastor Marcelo, nós temos um aspecto profético aqui também. Um Cristo haveria de vir, e ele haveria de ser pendurado em uma haste na cruz do Calvário, de modo que, mesmo aqueles envenenados, que estavam simplesmente à mercê da morte, prontos para morrer, infectados pelo veneno do pecado, se estes fossem levados de frente à haste e olhassem para a cobra de bronze, eles não morreriam. E assim a Bíblia nos diz: Cristo Jesus, o nosso Senhor, pendurado na cruz do Calvário, simplesmente pelo fato de olharmos para a cruz de Cristo, porque todos aqueles que realmente venham a crer nele, Cristo Jesus, não morreriam, mesmo tendo dentro de si o veneno, o próprio pecado. Irmãos, perceba comigo como os textos caminham de uma forma muito conjunta e vai muito além do aspecto histórico. Percebam que aquelas cobras simplesmente elas não desapareceram dali, mas havia todo um propósito histórico, profético, para que lá na frente, João, ao escrever, mostrasse ao povo que aquilo que aconteceu lá atrás realmente foi uma obra de Deus, de modo que aquele que crê haverá de ter a vida eterna.
Sim, o veneno estava dentro daquelas pessoas. A cobra já havia picado, mordido, seja o que for. Mas, de frente à cruz, diante da cruz, eles haveriam de viver. Aquele veneno já não faria mais efeito. Isso é incrível, extraordinário. A obra de Cristo na cruz do Calvário, o modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. E todo aquele que olhar aquela serpente, o veneno que está nele já não vai fazer mais efeito. E ele viverá. O pecado até está correndo em nós, mas a partir do momento em que olhamos para a cruz, ele já não faz mais efeito. Assim, nós precisamos confiar no olhar, no viver para Cristo. Precisamos basear as nossas vidas a Ele, porque não há outra coisa a fazer. O remédio que a humanidade precisa é Cristo. Não havia remédio que pudesse curar aquelas pessoas daquelas serpentes, daqueles venenos ou o que for. Eles simplesmente eram curados ao olhar para aquela figura, do mesmo modo que o antídoto para o pecado é a cruz. Esta é a verdade que eu gostaria que você gravasse. Inclusive, você podia repetir ela comigo. Diga assim: o antídoto para o pecado é a cruz. Isto é explícito no texto que nós lemos. O antídoto para o pecado é a cruz. E quando esse antídoto é necessário? Afinal de contas, por que ele é necessário? Ele é necessário porque nós deixamos de confiar em Deus. Então, em primeiro lugar, ele é necessário porque nós deixamos de confiar em Deus. O texto nos diz que esse povo havia sido liberto. Eles estavam cativos, escravizados, e agora parece que uma obra que havia sido realizada de modo miraculoso, imagine passar por entre um mar, imagine olhar para trás e ver todos aqueles perseguidores sendo simplesmente destruídos por um Deus que estava salvando você. Eu não sei se eu reagiria diferente deste povo, mas a caminhada pelo deserto realmente não é fácil. E nós sabemos o que é isso, sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós estamos vivendo aqui exatamente a mesma caminhada em meio à busca da terra prometida. Perceba que novamente a história se repete. Se esse povo caminhou pelo deserto para chegar em Canaã, para chegar na terra prometida, do mesmo modo, nós somos levados a caminhar e sabemos que essa caminhada que estamos vivendo é uma caminhada difícil. O deserto é difícil. Quantas tribulações, quantas provações nós temos passado? Quantas aflições estão percorrendo os nossos dias, mas afinal de contas, Deus já não salvou você? A obra de salvação já não foi feita? Muitas vezes nós olhamos para um povo como esse e falamos: eu não sei se eles teriam se eu teria coragem de agir como esse povo e murmurar contra Deus. Afinal de contas, imagina, Deus tinha salvado eles da escravidão. E o que foi que Deus fez com você? Se não também te salvar da escravidão. Afinal de contas, o que Deus fez conosco, houve obra mais grandiosa do que essa? A obra de salvação. E nós fazemos o quê? Murmuramos, reclamamos, porque as atribulações vêm, as perseguições vêm, as dificuldades estão aqui à porta. Parece que nós estamos olhando ao nosso lado e parece que não há pão e nem água. Parece que Deus, que é o Deus que salvou a humanidade, que nos salvou, que nos curou, que nos transformou, parece que esse Deus já não está mais presente. A presença de Deus não é condicionada ao modo como nós vivemos. O Senhor nunca nos diz que nós não haveríamos de passar por tribulações, pelo contrário, essa caminhada sempre é atrelada a um momento difícil, seja pelo deserto, seja pelo vale. O antídoto pelo pecado é a cruz, porque nós deixamos de confiar em Deus. Nós nos esquecemos da grandeza de uma obra que nos salvou. Nós nos esquecemos de quem é Deus. Nós nos esquecemos do que Ele é. Pastor Wagner, mas eu não vi. Eles viram a obra miraculosa de Deus. Eles viram os milagres, eles viram os sinais que foram feitos no Egito. Existem maiores sinais do que esses que temos visto nos últimos tempos, do que aquele que foi capaz de transformar a sua própria vida? Existem sinais maiores do que aquele que foi capaz de transformar a pior pessoa desse universo? Você e eu? Eu era cativo. O pecado me escravizava.
e a obra de salvação me tirou do Egito. Deus, de modo miraculoso, extraordinário, tirou os grilhões que me prendiam e me libertou. E agora eu estou caminhando pelo esse deserto, em busca da terra prometida, quando Ele haverá de com Ele morarmos, quando haverá de com Ele morarmos, quando haverá de nós realmente gozarmos da eternidade com o Pai, com o próprio Deus. Queridos, a confiança em Deus é um grande desafio para o cristão, porque nós temos uma memória muito curta. Nós atrelamos a nossa vida a uma questão muito presente. Parece que Deus nos abandonou simplesmente pelo fato de muitas vezes nós não temos a resposta que queremos ou no tempo que queremos. Parece que Deus nos abandonou simplesmente por olharmos à nossa volta e parece que não há pão, não há água para bebermos. Mas a confiança em Deus precisa ser uma das bases da nossa fé. Porque o antídoto pelo pecado é a cruz. Portanto, olhemos para a cruz e voltemos a ter confiança no Senhor, porque foi Ele que nos salvou. Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Ele nos deu o antídoto, a cruz, a obra do próprio Filho para nos salvar. E é por isso que estamos aqui. O antídoto para o pecado é a cruz. Por que precisamos desse antídoto? Porque nós deixamos de confiar em Deus. Em segundo lugar, porque nós ansiamos, nós queremos, nós desejamos a volta ao pecado. Isso é algo nosso. Faz parte de nós. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque todos os dias nós precisamos ser confrontados com aquilo que nós mesmos somos, com aquilo que eu mesmo sou. Perceba que esse povo estava caminhando pelo deserto, e em uma simples dificuldade que eles estavam vivendo, simplesmente eles se esqueceram daquilo que estava acontecendo aqui e olharam para trás, dizendo assim: melhor era quando nós éramos escravos do que hoje que nós somos livres e não temos nada. Você tem noção do que é dizer isso? Você tem noção do que é desejar voltar à escravidão? Imagine se nós parássemos para pensar o impacto que a escravidão teve no nosso país e no mundo como um todo. E se hoje nós propôssemos uma volta à escravidão, o que haveria de acontecer? Mas esse povo, em determinado momento, eles chegaram a questionar a própria liberdade, olhando para trás e ansiando voltar àquilo que eles viviam outrora, aquela vida de escravidão. E nós somos diferentes disso? Será que nós realmente não temos vivido da mesma forma? Fazendo menção novamente àquilo que Paulo nos diz que nós desejamos o pecado, que aquilo que nós queremos, nós não fazemos, mas aquilo que nós não queremos fazer, isso nós fazemos. Isto é o pecado que habita em nós, e dia após dia nos faz querer voltar para Ele. Eu lembro-me de quando eu era criança, adolescente, fomos crescendo, e sempre falavam isso para a gente, que o pecado é atraente. Se fosse simplesmente um bicho de 7 cabeças para nos assustar, estava muito fácil fugir dele, estava muito fácil abandoná-lo, mas não, o pecado nos atrai. Uma vida pecaminosa, a escravidão, ela é atraente a nós. Viver para o pecado, simplesmente se dar a todas essas vontades e desejos carnais, essa vida pecaminosa é algo atraente a nós. E é algo tão atraente que nós fazemos como este povo, questionando o próprio Deus, dizendo: Senhor, porque o Senhor nos salvou? Melhor seria se nós estivéssemos lá no Egito. Melhor seria se nós ainda estivéssemos vivendo o pecado. Seria melhor eu estar vivendo lá do que viver com o Senhor aqui hoje. Seria melhor. Para que o Senhor nos salvou? Para que a gente morra no deserto? Para que a gente pereça no meio do caminho? Para que o Senhor nos salvou? Para viver a vida que eu levo? Melhor seria se eu tivesse em pecado. Pelo menos desfrutaria dos prazeres aqui. Perceba como esse povo realmente murmurou e se revoltou contra o próprio Deus. Perceba como este povo realmente precisava se arrepender, precisava voltar à ideia central de uma salvação. E agora Deus manda para este povo serpentes para que trabalhasse com eles, de modo que eles entenderam aquilo que eles estavam vivendo e fazendo e falando.
E agora, o próprio Deus, ao mandar levantar uma serpente de bronze, ele diz a esse povo que todos aqueles que estavam contaminados, que estavam mordidos, que estavam com um veneno dentro de si, deveriam ser levados em frente à haste, e eles não haveriam de morrer, eles haveriam de viver. Mesmo que o veneno ainda estivesse dentro de si. Lembrem-se que exatamente o veneno está em si, não há uma tiragem, não, ou seja, esse veneno não é tirado do corpo. Não, é aplicado só o antídoto. Do mesmo modo que agora, envenenados pelo pecado, ante a cruz de Cristo, mesmo ainda tendo pecado em nós, mesmo ainda tendo uma natureza pecaminosa, nós somos transformados em Cristo, e em Cristo nós temos a salvação. Olhemos para a cruz, porque o antídoto para o pecado é a cruz. Por que nós precisamos do antídoto? Porque nós deixamos de confiar em Deus, porque nós desejamos a volta ao pecado, sempre fazemos isso, dia após dia queremos simplesmente voltar ao pecado, mas também porque nós minimizamos a obra da salvação, vinculando sempre ele ao bem-estar presente. Nós minimizamos, portanto, a obra da salvação, vinculando-o ao bem-estar presente. Murmuração em meio à aflição. Jesus não morreu naquela cruz para que nós tenhamos uma vida terrena de muita bonança, para que nós tenhamos uma vida terrena talvez de muitos prazeres, de muitas vontades, simplesmente daquilo que nós desejamos. Jesus não morreu por isso. Cristo não morreu naquela cruz para que a gente simplesmente viva aqui nessa terra e a existência nossa se limite aqui. Nós precisamos entender que a obra de Cristo da cruz, ela vai muito além do que nós podemos imaginar. A obra de Cristo naquela cruz nos garante a vida eterna. A obra de Cristo naquela cruz nos garante o paraíso, nos garante a morada celestial com Ele, nos garante uma paz e um gozo, uma alegria que nós não podemos imaginar. Se você me perguntasse, pastor Wagner, o que é isso? Nós não conseguimos pensar, nós não temos como imaginar o que seria isso. A verdade é que nós estamos sendo preparados, estamos em meio a esse deserto. E o povo de Israel foi preparado para poder entrar na terra prometida, assim como nós, dia após dia, em todos os momentos e aflições e dificuldades, quanto nos momentos de bonança, nós somos preparados à espera do grande dia em que, degrau após degrau, nós haveremos de chegar com Cristo na glória, porque Ele voltará para nos levar para junto dEle. Nós minimizamos a obra da salvação. Nós nos esquecemos da obra da salvação. E é muito fácil a gente provar isso. É simplesmente o fato de a gente lembrar da ceia. O que é a ceia do Senhor para você? O que é a ceia, afinal de contas? A ceia é simplesmente o momento em que, na nossa igreja, uma vez por mês, porque existem igrejas que, por exemplo, ceiam uma vez por ano, ou todos os cultos, nós tomamos um copinho de suco, que às vezes é um pouco cheio, às vezes é um pouquinho mais, e comemos um pãozinho, não é? Simplesmente isso. Comemos, bebemos. E daí depois nós fazemos uma oração, pedimos perdão pelos nossos pecados, e amém. Será que isso é a ceia? Será que nós não minimizamos o aspecto da própria ceia, de um sacramento como a ceia, nos nossos dias? Será que você simplesmente não minimizou, inclusive, a menção da memória daquilo que Cristo fez? Perceba que a ceia, ela não foi criada pelo próprio Cristo como simplesmente um momento qualquer. Existe um aspecto muito maior do que isso. Existe um objetivo maior na ceia. E Cristo nos diz isso, quando Ele ensina os discípulos a ceiar, Ele diz assim: façam isso em memória de mim. Ou seja, tragam à memória de vocês aquilo que haverá de acontecer. Lembrem-se daquilo que haverá de acontecer. O meu corpo foi partido e o meu sangue foi derramado por você. Tragam à memória de vocês aquilo que dá esperança. Renovem as suas forças nessa convicção. Não minimizem aquilo que eu fiz. Aquilo ali não é simplesmente um cerimonial, um momento qualquer. Pelo contrário, não minimize a obra de salvação. Ela não é qualquer coisa. Ela é tudo que você poderia receber. Quantas vezes nós, inclusive, participamos da ceia simplesmente por participar? Parece que os nossos corações, inclusive, estavam muito distantes do objetivo maior que é a ceia.
que é a própria lembrança da obra do Senhor. Será que nós realmente temos lembrado? Será que realmente nós temos olhado para a cruz? Será que realmente nós temos vivido por Cristo? Eu confesso a vocês, e o texto não nos diz isso, mas o pecado ainda está em mim. O pecado ainda está em você. E nós precisamos olhar para a cruz. E olhar para a cruz não é simplesmente chegar lá, olhar para aquela haste com a serpente de metal e dizer, pronto, estou curado. Não. O veneno ainda está em mim. Eu preciso viver de frente a essa cruz. Eu preciso olhar para essa cruz diariamente. Eu preciso morar na frente dessa cruz. Eu preciso realmente entregar a minha vida para Ele. Eu preciso criar uma cidade de modo que em tudo aquilo que eu faça, em todas as minhas ações, seja no trabalhar, seja no estudar, não importa onde for, aquela haste continue ali. E a cruz de Cristo, remontando o próprio Cristo, o Salvador, aquele que nos salvou, aquele que nos amou, seja o centro das nossas vidas. Nós precisamos viver a tal ponto de que sempre tragamos a memória, tenhamos a ciência de que aquilo que Cristo fez naquela cruz é capaz de nos libertar do pecado. Precisamos viver de forma que nós sempre nos lembremos que o antídoto é Cristo, que o antídoto foi a obra dele naquela cruz do Calvário. Por que nós precisamos do antídoto, afinal de contas? Porque nós deixamos de confiar em Deus. Porque nós desejamos a volta ao pecado e porque nós minimizamos a obra da salvação, pensando que essa obra simplesmente se refere ao nosso bem-estar presente. Eu não sei como você tem estado, o que você tem feito, mas eu tenho certeza de uma coisa: você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. E só existe uma coisa que te dá esperança no momento em que vivemos, porque as aflições estão aí, as dificuldades estão aqui, e só existe um antídoto, e esse antídoto é Cristo. Só existe um antídoto, e esse antídoto é o próprio Cristo. Portanto, o meu convite para você nessa noite é olhar para Cristo. Para superarmos o pecado, esse veneno que corre em nossas veias, que corre dentro de nós, nós precisamos olhar para Cristo. E é nesse ambiente que eu lhe convido a se colocar em pé. Cristo já morreu por nós. O pecado já não faz mais efeito, mesmo ainda estando em nós. Parece que dia após dia nós somos levados a retornar, a voltar às velhas práticas, a desejar aquilo que outrora desejávamos, a querer aquilo que pensávamos ser o certo, mas que nunca o fora. Parece que dia após dia nós somos tentados, assim como Jesus o foi, para simplesmente deixarmos Deus de lado e vivermos para o pecado. Mas só existe uma forma de nós superarmos isso: é Cristo. Só existe um antídoto para o veneno que está em nós: Cristo Jesus. Nós não merecíamos isso, mas Ele nos salvou. Essa canção fala exatamente sobre isso. Talvez uma das grandes verdades que você pode dizer ao Senhor, talvez uma das grandes verdades que você pode clamar, orar, como uma verdadeira oração a Ele. Nós não temos outra forma de ser, de estar, a não ser quebrantados diante da presença dEle, diante daquilo que Ele fez naquela cruz. Por isso, juntamente conosco eu lhe convido a olhar para a cruz. Olhemos para a cruz. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, Tu estás à nossa frente, Deus. na cruz mostrou o amor do Pai.
declare isso ao Senhor. Cante. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ah, Senhor. Ei, Senhor, as nossas vidas. Reconhecemos, meu Deus, aquilo que somos, aquilo que temos. Reconhecemos, meu Deus, que outrora não havíamos pecado, mas nós pecamos contra Ti. Mas, Senhor, assim como o povo precisou olhar para o Senhor, nós olhamos, Senhor, para a cruz, olhamos para a obra que foi feita. Ah, Senhor, nós olhamos para a obra do Senhor, nós olhamos para aquilo que somos, mas mesmo em nós, o pecado já não tem mais poder, porque o Senhor nos amou. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, Senhor, pela cruz, seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado mais uma vez ao Senhor. no seu amor. Pela cruz Eis os nossos me corações, chamou, atrai-nos a Ti, gentilmente Deus. me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eis, Senhor, os nossos corações, as nossas vidas diante de Ti. Eis, Senhor, tudo aquilo que somos, que temos. A Bíblia nos diz, a Tua própria palavra, que o Senhor sonda os nossos corações e conhece os nossos pensamentos. Senhor, e que se o Senhor nos sondar, o Senhor conhece, o Senhor sabe que nós não temos nada de bom, não temos nada a oferecer. Não existe nada, Senhor, que possamos oferecer ao Senhor. Não há nada que possamos fazer para voltarmos, simplesmente para estarmos juntos do Senhor. Senhor, se não fosse a Tua obra naquela cruz, nós simplesmente estaríamos escravizados, presos. Pai, nós tínhamos um destino certo, a morte. A Bíblia nos diz que nós haveríamos de morrer, mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos curou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. Senhor, e agora caminhamos nesse deserto dia após dia,
passando por momentos fáceis, difíceis, bons, ruins, alegres, tristes, mas, Senhor, tendo a confiança e a esperança que o Senhor é presente conosco, tendo a confiança e esperança que o Senhor está conosco, tendo a confiança e esperança que o Senhor é Deus, é o Salvador da humanidade, que o Senhor é Senhor, tendo a confiança e a esperança que o Senhor é o antídoto que nós precisamos para o pecado que está em nós. Por isso, Senhor, que nós não percamos a confiança em Ti, que nós não deixemos ou minimizamos, Senhor, a obra da salvação, a obra da grandeza daquilo que nos salvou. Senhor, que nós tenhamos em mente aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Pai, nós não conseguimos contra o pecado, mas com o Senhor ao nosso lado, olhando para Cristo, nós somos capazes de vencer o pecado. Senhor, eu não consigo por minha conta, assim como a Tua igreja também não. Mas, Senhor, olhando para Cristo, nós somos capazes de vencer o pecado. E mesmo o veneno ainda estando em nós, nós sabemos que viveremos contigo e eternamente nós moraremos contigo. Senhor, e é nessa confiança que nós oramos, Pai. Apresentamos, meu Deus, as nossas vidas, os nossos corações, a Tua igreja diante do Senhor. Senhor, nós apresentamos, inclusive, tendo a confiança no Senhor, todos os pedidos de oração que temos feito nessa casa. Temos visto a obra do Senhor em muitas vidas, temos visto transformações de lares, temos visto curas, temos visto, Senhor, testemunhos, pois cremos, meu Deus, naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Cremos, meu Deus, naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor faz. Por isso, meu Deus, oramos convictos, meu Deus, de um Deus que nos alcança, que nos ama. Oramos, Pai, crentes que o Senhor nos libertou. Senhor, nós oramos, crentes, que o Senhor é Deus. Oramos, crentes, que o Senhor está no controle. Que a cada um que está ouvindo, Senhor, essa ministração, este culto, que realmente, Senhor, a Tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações, porque pela cruz o Senhor nos chamou. Pela cruz me chamou. E atraídos pela cruz vivemos. Diante de uma obra salvadora do Senhor. Palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente. Vamos terminar este culto dessa forma. Declare isso ao Senhor. Sem palavras, me aproximo, quebrantado. E pela última vez, cante. Amor, pela cruz me chamou, gentilmente. Atraídos estamos, Senhor. E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que essa certeza possa se fazer presente no seu coração, que realmente você possa sempre se lembrar daquilo que Cristo é e daquilo que Ele fez por você, olhando para a cruz, olhando para Cristo. O pecado já não tem mais poder sobre nós. Ele é o antídoto, Ele é a resposta para o pecado, Ele é a salvação para a humanidade, aquilo que nos salvou e aquele que haverá de salvar muitos para a glória do nome dEle. É muito bom adorar ao Senhor, poder meditar na palavra dEle. E amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, às 4 horas, no mesmo horário. Participe conosco, vamos adorar ao Senhor juntos. Vamos adorar ao Senhor com a convicção e a certeza de que Ele está cuidando de nós, de que Ele é Deus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém.